Pessoal, eu queria fazer um vídeo aqui para vocês para falar um pouco sobre esse primeiro semestre de 2023, um semestre de muitos desafios, principalmente para mim que acompanha indicadores macroeconômicos, né? Nós saímos de um 2022 onde o consenso do mercado era uma recessão, ela não se concretizou. Os indicadores econômicos dos Estados Unidos simplesmente começaram a se recuperar com uma certa intensidade. A inflação continua distante da sua meta para os Estados Unidos, mas de qualquer maneira o mercado ele passa por um momento de mais otimismo. Não vou usar a palavra euforia porque euforia é muito forte. Um momento de mais otimismo. E isso agora está acontecendo também no Brasil. O mercado brasileiro mais otimista, olhando para os indicadores de atividade que estão melhores do que o esperado, uma inflação que vem caindo e um Banco Central que em breve deve cortar a taxa de juros. O meu trabalho aqui ele é relativamente simples, é ensinar a vocês que dá para ganhar dinheiro no mercado financeiro e eu mostro isso na prática, mandando ali notícias, notificações, textos para vocês, assim como os vídeos, tá? Mostrando como eu faço na prática. Só comprei tal coisa, tá subindo, tá caindo, tô ganhando, tô perdendo, de forma mais transparente, embora nada do que eu falo aqui seja uma recomendação de investimentos. Sem enganação, sem promessas e também sem precisar ter um Porsche, um carrão na garagem, tirar uma foto e dizer, olha só o carro que eu tenho. Eu cheguei aqui por causa do mercado financeiro. Eu não apareço para esse tipo de coisa. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas sabem que investir no mercado financeiro, na verdade, qualquer tipo de investidor sabe que para ganhar muito dinheiro, você precisa comprar algo barato e vender caro. Isso é na teoria, na prática é algo bem complicado de se fazer, porque é contraditório você comprar algo que ninguém quer, porque um ativo só está barato porque ninguém está comprando, está todo mundo vendendo. Tem que comprar o que ninguém quer para depois vender algo que todo mundo almeja ter. Algo que todo mundo quer ter. Ninguém quer vender, ninguém quer se desfazer. Então é algo contraditório, requer anos de experiência para ter estômago suficiente para fazer isso. Ter estômago suficiente para aguentar as pauladas quando o mercado cai e cabeça o suficiente para não se desvirtuar quando o mercado sobe, perdendo a racionalidade, achando que vai subir para sempre, eu vou ganhar dinheiro para sempre, que eu descobri a ganhar dinheiro, eu criei uma forma de ganhar dinheiro que é infalível, nunca mais vou perder. O mercado é cíclico. Eu acho que nesses últimos 2, 3 anos deu para perceber isso, né? Depois que eu aprendi isso, que o mercado é cíclico, realmente a minha visão sobre investimentos ficou muito mais clara. Tudo bem. Então, ao ter estômago suficiente para aguentar essas pauladas, o investidor vai aproveitando, ele vai sabendo aproveitar as oportunidades que o mercado dá. Eu tenho aí várias ações na minha história de 10 anos no mercado financeiro. Se eu não me engano, em setembro desse ano, em agosto desse ano, vai fazer 10 anos que eu entrei no mercado financeiro. Eu tenho várias histórias de coisas que eu já vi no mercado, de pessoas ganhando dinheiro, pessoas perdendo. E eu já conheci, acreditem se quiser, eu já conheci pessoas que ficaram anos no mercado financeiro e não conseguiram tirar dinheiro. Simplesmente a pessoa não conseguia tirar dinheiro. Tudo que ela fazia dava errado. Se ganhava, ganhava pouco. E se perdia, perdia muito. E aí eu fico imaginando, né? Eu fico pensando, cara, mas olha só, o que eu faço aqui é relativamente simples, eu não invento nada. Eu compro algumas coisas, eu espero subir o preço, eu estudo o ativo. E tudo que a pessoa fazia dava errado. É impressionante. Tanto é que desistiu. Desistiu do mercado financeiro, né? Desistiu não porque quebrou, mas porque cansou. Cansou de bater com a cabeça na parede. Sendo que ela não percebia que as estratégias que ela seguia não funcionavam, né? Enfim, eu fiquei bem satisfeito com esse primeiro semestre de 2023, embora as minhas opiniões sobre o mercado financeiro não se concretizaram, eu achava que a economia ia desacelerar muito mais, o mercado ia continuar caindo, nós entendemos que em 2023 a performance dos índices americanos foi gerada por poucos ativos. Isso continua verdade, embora nas últimas semanas temos percebido uma composição maior de empresas puxando S&P, Nasdaq e outros ativos de qualquer maneira. Mas grande parte da minha carteira
hoje, ela é Brasil, né? 80% da minha carteira é Brasil, e desses 80% eu tenho ações e eu tenho fundos imobiliários. Na minha carteira americana, eu tenho um pequeno prejuízo hoje. Pegar todos os resultados dos ativos lá fora, eu tenho um pequeno prejuízo. Mas é que também eu, nos últimos meses, só comprei ativos que estão problemáticos no mercado lá fora. Se tem uma coisa que vocês podem perceber da minha estratégia de investimento, é que eu compro coisas impopulares que ninguém quer ter, para depois vender quando todo mundo quer ter. Então, bancos americanos, ninguém quer ter banco americano, que corre risco de quebrar, enfim. Não acho que vai acontecer, principalmente com os maiores. Eu tenho algumas ETFs uma ETF de small cap, outra ETF de ações de dividendos. Todo mundo hoje quer ter tecnologia. Eu fico com uma visão um pouco mais conservadora em relação a isso. Enfim, é assim que eu faço. E Brasil, a minha carteira no Brasil, ela é muito antiga. Quem olha hoje a minha carteira pode não entender por que eu tenho aqueles ativos, mas é que eu tenho ações há muitos anos. A principal delas é BTG Pactual, né? Eu invisto desde 2019. Eu já vivi muita coisa no mercado quando eu acompanhava BTG Pactual. E BTG foi o meu ativo grande vencedor de 2023, porque ele representa aí mais de 90% da performance da minha carteira. Hoje é dia 30 de junho, o mercado ainda não fechou, eu ainda não sei qual foi a performance do primeiro semestre, mas algo em torno de 18 a 19%. A minha meta anual é 20, 25, né? E esse semestre já deu para fazer uns 18 ou 19. 90% desse retorno veio de BTG Pactual, tá? Realmente foi o ativo que mais subiu na carteira, e como eu tenho uma concentração elevada, é, ele é a grande locomotiva da carteira, né? Mas eu não vou excluir também a função, o papel de outros ativos, como Santander, que eu incluí no início desse ano, não tinha na carteira. Simpar, que eu comprei mais no ano passado, após as ações caírem 50%, né? A SB3, que é um ativo que eu tenho para o longo prazo, que eu estou só esperando eles pagarem dividendos. Eu quero ver o tamanho desse dividendo em relação ao meu preço médio. Eu acho que vai dar um dividend yield bem bacana. Enfim, são ativos que aos poucos vão entregando o resultado, certo? O resto, fundos imobiliários, teve um que hoje bateu máxima histórica, que é o KNRI. Não é o maior fundo imobiliário que eu tenho, mas KNRI deu máxima histórica. HGRE, que também é um fundo de lajes corporativas em São Paulo, não está em máxima histórica, mas tá subindo, maior patamar desde a pandemia. BTG Pactual, máxima histórica também. Esse eu tô feliz da vida porque eu falo há muito tempo sobre esse ativo, né? E é engraçado que hoje bateu quase R$ 32 a ação, é a máxima histórica desde junho de 2021, que era o grande bull market brasileiro. E, e a nossa taxa de juro hoje não está a 2, 3, 4, 5% como estava há 2 anos atrás, e sim a 13,75%, mas é que de lá para cá a instituição mudou muito. A instituição cresceu bastante, mais de R$ 1 trilhão em ativos em custódia, enfim, os ativos vão progredindo, né? Muitas pessoas focam apenas no preço, esse é um erro muito grave. Elas têm uma memória muito boa para lembrar preço, mas elas nunca avaliaram por trás daquele preço que aquele ativo faz, né? Então, a carteira subindo aí uns quase 20% nessa metade de ano, tá? E eu queria comentar sobre uma coisa muito importante que eu falei, acho que faz umas 2 ou 3 semanas para vocês. Não lembro se foi por postagem ou se foi num vídeo mesmo, mas eu falei o seguinte, gente, Selic vai cair, tá? Selic vai cair, a inflação do Brasil está caindo, a nossa taxa de juro real fica cada vez maior enquanto a inflação cai. Selic vai cair. A Selic vai até onde? Ela vai ter uns 9, 8%? Não sei, mas é por aí. 9,5%, 9% é bem possível é, em algum momento ali do ano que vem. Tá? Acho que agora ainda não. Só que aí, após a reunião da CMN, que aconteceu na quinta-feira, nós já começamos a ver investidores, bancos, corretoras, fundos de investimento forçando a barra, na minha opinião. Eu falei para vocês que isso ia acontecer, só não achava que ia ser tão cedo assim. Eventualmente, o mercado é cíclico, correto? Ele vai nos extremos.
É como se fosse o pêndulo, e quem fala isso, quem usa essa analogia é Howard Marks, no livro Dominando o Ciclo de Mercado. E aí, Howard Marks dizia o seguinte, que a economia, mercados, o psicológico dos investidores é como se fosse um pêndulo, né? Você vai do extremo otimismo para o extremo pessimismo. Otimismo, pessimismo. E o mercado nunca está no meio, né? Numa posição neutra. É sempre ou extremo para um lado ou extremo para o outro. Ninguém nunca é neutro, né? Então nós vimos o mercado brasileiro em março desse ano extremamente pessimista, agora extremamente otimista, né? E no que tange política monetária, a Selic está em 13,75, vai cair. Até quando? E aí as notícias que eu tenho recebido aqui são de que a Selic vai derreter e a taxa de juro vai cair e tem que ter bolsa de valores, tem que ter renda variável. Isso são as notícias, tá? E eu falei para vocês que isso ia acontecer. Eventualmente as projeções ficariam muito otimistas. Não, eu não digo nem otimistas, aí é emotivas. É emotivas. E aí, realmente, a bolsa deve continuar subindo, já que a taxa de juro vai cair, né? Mas eventualmente existirão exageros. Exageros. Não vai cair tanto, não vai cair a 5%, nem a 6%. Por que não vai cair tanto? Porque a política fiscal hoje é diferente do que era no passado. Me refiro ao pré-pandemia. A taxa de juros do Brasil era o quê? 6, 5%, mas o governo não gastava tanto quanto gasta hoje. A política fiscal e a política monetária, elas se relacionam. Elas se relacionam. Quando a política fiscal é muito solta, isso é, o governo gasta muito, isso estimula a inflação. Aí o que o Banco Central tem que fazer? Subir a taxa de juros. Então a política fiscal precisa. A política fiscal é solta, a política monetária é muito dura. Taxa de juros elevada. No passado, até a pandemia, num outro governo, aconteceu o contrário. A política fiscal era mais sólida, era mais dura. Teto de gastos, não vai gastar tanto, congelando gastos. Os gastos sobem o que? 1% ao ano. Do início dos anos 2000 até o teto de gastos ser implementado em 2016, 17, tá? Então nesses 16, 17 anos, as despesas do governo brasileiro cresceram 6% ao ano, acima da inflação. 6% ao ano acima da inflação. O teto de gastos foi implementado, as despesas cresceram 1% acima da inflação. Desculpa, 1% ao ano. É uma mudança bastante rígida no que tange política fiscal. E aí, como o fiscal ele fica mais duro, isso é, o governo gasta menos, isso não estimula tanto a inflação cai, e aí a política monetária fica mais solta, a taxa de juros fica mais baixa. Tanto é que nesse período o nosso câmbio ficou mais desvalorizado, porque a nossa taxa fica mais baixa, fica mais próxima das taxas de países desenvolvidos. Enfim, hoje nós temos o cenário contrário. Então não dá para dizer que Selic vai cair a 5, 6%, porque não vai acontecer. A política fiscal ela mudou, tá? Então nós veremos aqui para frente várias projeções de que a Selic vai derreter. O mercado vai ficar muito emocionado com isso, mas eu acho que existirão exageros. E aí, nesse ambiente de exageros, eu pretendo vender alguma coisa, tá? Por que é difícil falar desse assunto? Porque não está acontecendo agora. Ele pode acontecer. E quando acontecer, é preciso estar sóbrio o suficiente para identificar o exagero. Como eu disse, comprar ações, vender ações, comprar na baixa e vender na alta é muito contraditório, porque é difícil. É dolorido comprar quando cai. Eu digo para vocês que é dolorido. Sabe? Você tem que ter um estômago para comprar e dane-se. Claro que o problema não é comprar quando cai, é o que comprar quando cai. E não cometer o erro de comprar bobagem. Mas é contraditório, deixa o investidor um pouco desconfortável. Eu fico desconfortado quando eu tenho que comprar algo que está caindo. É difícil, né? Da mesma maneira que é difícil comprar quando cai, é difícil querer vender quando sobe. Porque aí o investidor sente-se como o dono do mundo. Eu ganhei dinheiro, eu sou o cara, eu não quero vender. Quem tem, tem, quem não tem, pois é, não comprou. Mas nos exageros, o ideal seria fazer exatamente isso. Então tem que ter o controle emocional para conseguir vender quando os ativos começam a ficar muito exageradamente caros, tá? Eventualmente isso pode acontecer, é por isso que é preciso ter paciência. Isso é algo que eu falei há poucos dias, eu já percebo hoje. Eu vi que o André Esteves comentou que a taxa de juros do Brasil já deveria cair 50 basis points.
na reunião de agosto. Pois bem, ele falou isso, o mercado está precificando praticamente 50 bases de corte na Selic na reunião de agosto, levando a Selic para 13,25. Isso quer dizer que pode ou não pode? Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Eu não estou me referindo aos primeiros cortes. Eu estou me referindo quando o Banco Central estiver próximo de parar de cortar. Ali pelos 9, 8,5, enquanto todo mundo está esperando 6, 5% de Selic, entendeu? Esse exagero no corte vai fazer os ativos se valorizarem demais, e aí é preciso ter o discernimento para poder podar algumas coisinhas na carteira, porque vai ser um momento que eu vou receber muitas mensagens, não de vocês, mas de seguidores, pessoas que não acompanham tanto as notícias, os indicadores, os movimentos do mercado, e que elas não acompanham não porque é um erro delas, mas elas não têm a oportunidade que eu tenho de estar na frente dessas telas o dia inteiro. Eu fico o dia inteiro aqui na frente. Então eu leio muita coisa, eu percebo muita coisa e as minhas opiniões elas podem mudar com frequência, elas podem mudar com frequência, mas é porque eu li coisas novas. Eu não preciso ficar com as mesmas opiniões para sempre. É muito normal eu falar alguma coisa, oh, aconteceu isso aqui no mercado hoje, olha que interessante. 2, 3 semanas depois alguém fala, Igor, você viu aquilo que aconteceu? Eu digo, cara, isso aconteceu já no passado. Eu acabei de falar faz 2 semanas. E quando eu vi essa informação, eu já comprei tal coisa, vendi tal coisa. As pessoas elas tomam decisões de investimento muito atrasadas. Eu não acho que o correto seja comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender toda hora. Mas você precisa tomar as decisões o mais rápido possível, quando você percebe que existe uma oportunidade. Porque quem se atrasa demais vai comprar mais caro ou vai vender mais barato, certo? Então, eu tenho a oportunidade de ficar aqui na frente dessas telas o dia inteiro, todos os dias, avaliando, lendo números, relatórios e coisas, para trazer informações mais atualizadas aqui para vocês, tá? Então é mais ou menos isso. Queria agradecer aí por assistirem esse vídeo. Só queria trazer essas informações aqui para vocês entenderem como foi o primeiro semestre, foi muito interessante. Em termos financeiros, foi o melhor semestre da minha vida. Eu nunca ganhei tanto dinheiro assim, tá? Por isso que eu falo sempre o percentual, né? Eu não gosto de trazer aqui a questão financeira. Cada um tem a sua carteira, desde o cara que tem R$ 1.000 até o cara que tem milhões de reais. Mas o objetivo é mostrar o percentual que importa. Não importa se você fez 20% de 1.000 ou 20% de 1 milhão. Claro que o financeiro é diferente. Mas se você sabe fazer 20% com R$ 1.000, você vai saber fazer um 20% com 1 milhão. Esse que é o importante. E os números de lucro, de prejuízo, de ações que você tem na carteira, eles vão crescendo com o tempo, só não pode se desesperar. Eu lembro quando as primeiras ações que eu comprei há 10 anos atrás foram 100 ações de Magazine Luiza e 100 ações. Desculpa, Magazine Luiza. Eu falei Magazine Luiza porque eu estou o dia inteiro recebendo ligação desses caras que eu comprei um ferro de passar roupa ontem e por acaso a Lu da Magalu não para de me ligar. Eu comprei 100 ações de Natura e 100 ações de Banco do Brasil. Isso dava o que, uns 7, 8 mil reais há 10 anos atrás. E aí a primeira coisa que aconteceu foi que elas não pararam de cair. Aquelas ações não pararam de cair. E eu não conseguia lidar com aquele prejuízo. Prejuízo de 100, 200 reais, 300 reais, não sei quanto é que foi. E com o tempo você vai se acostumando. Os prejuízos, ali em março não, no ano passado, quando as ações de Simpar estavam a 5,90, 6 reais, esse foi o maior prejuízo da minha vida no mercado financeiro. Eu não vendi as ações, eu comprei mais naquele período. Não naquele preço, infelizmente, mas eu comprei mais ali nos 6,50, 7, 7,50, 8. Mas realmente foi o maior prejuízo da minha carreira. Agora, finzinho do ano passado. Não sei se vocês percebiam na minha voz, na minha forma de me expressar, mas era algo que realmente era complicado de viver com. E agora, segundo o primeiro semestre de 2023, o mais lucrativo de todos. Isso que tem muita coisa na minha carteira que pode andar, certo? A própria Simpar pode andar bastante. Foi para 10,50, voltou para 8 reais. Essa empresa tem, na minha opinião, capacidade para andar muito mais. Mas tudo ao seu tempo. A gente sabe por que ela não está andando, tudo ao seu tempo. Enfim, é uma questão de viver o mercado, de com o tempo ir gerindo o seu capital, ele vai crescendo, ele vai aumentando, você vai aportando. Eu dificilmente tiro da minha carteira de investimentos o que eu coloco lá. Eu gosto de ver
o bolo aumentar. É que nem a frase do... Frase não, a fala de um gestor brasileiro, o Luiz Alves, que ele diz assim: eu ganho dinheiro pelo prazer de ganhar dinheiro. Eu invisto pelo prazer de ganhar dinheiro. E é só isso. No caso dele é bilionário, né? Mas realmente é prazeroso você investir, ganhar dinheiro e aquilo se transformar em algo ainda maior, certo? Que um dia vai ser usado, na minha opinião, no meu caso, aposentadoria ou alguma coisa do gênero, tá? Enfim, muito obrigado, um excelente final de semana para todos vocês e até semana que vem.